Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. A situação da França no século XVIII era de extrema injustiça social, e a forma de governo era o absolutismo. Naquela época, a sociedade era dividida em estados. O primeiro estado era formado pelo clero, o segundo era formado pela nobreza e o terceiro pela população em geral, que era a maioria. Luís XVI, rei da França de 1774 até 1792, herdou um estado falido. Na década de 1780, houve umas colheitas devido a tempestades. Isso levou ao encarecimento dos alimentos e, assim, à psicose da fome. Mãe, eu tô com fome. Calma, filha, nós vamos arranjar comida. É culpa do rei, nós estamos com fome. Em 1789, o Tratado de Éden abriu o mercado francês aos têxteis ingleses. E com isso, 200 mil pessoas perderam o emprego na indústria têxtil da França. Os impostos eram pagos somente pelo terceiro estado, que tinha que sustentar o clero e a nobreza. Haviam também muitas despesas com guerras e com o luxo da corte francesa. Maria Antonieta, filha de Maria Teresa, imperatriz da Áustria, casou-se em 1770, aos 14 anos, com o Delfim da França, Luís Augusto, que em 1774 assume o trono francês com o título de Luís XVI. Ela se deslumbra com o luxo da corte francesa, muitas festas, corridas de cavalos, teatros e óperas. Devido a altos gastos dela, com, por exemplo, penteados extravagantes, ela recebe o apelido também de Madame Debit. Esses são os acontecimentos que levaram à Revolução Francesa, o movimento revolucionário mais importante do mundo ocidental e que marca o início dos tempos contemporâneos. A partir de 1789, as ideias dos pensadores iluministas, como a que todo ser humano é dotado de razão, ganham força e começam a tomar as ruas e a mover os atos de inúmeras pessoas. A Revolução foi dividida em três partes. A primeira delas é a pré-revolucionária. Em 1787, o rei convocou a Assembleia dos Notáveis para discutir uma reforma tributária que previu o pagamento de impostos por parte da nobreza e da Igreja Católica. Mas esses grupos não estavam dispostos a perder nenhum privilégio. No ano de 1788, diante do impasse, Jacques Necker, ministro das Finanças, sugeriu ao rei a convocação dos Estados Gerais, Assembleia representativa dos três estados do reino. Em maio de 1789, os Estados Gerais se reúnem. Os notáveis, clero e nobreza, não queriam pagar impostos, mas, como era um voto por estado, primeiro e segundo estado votaram contra e apenas o terceiro estado votou a favor. A monarquia temia que os Estados Gerais afastassem sua autoridade. Assim, o rei resolveu dissolvê-los. Em reação a isso, os representantes do terceiro estado invadiram o salão de jogos do palácio, onde a nobreza jogava a pela, e determinaram que só sairiam de lá quando tivesse uma constituição para o rei. Isso ficou conhecido como o juramento da Sala do Jogo da Pela, que foi feito em 9 de julho de 1789. Eles também criaram a Assembleia Nacional, e assim começava a Revolução. Embora o projeto, naquela época, se limitasse só a instaurar a monarquia constitucional. Os populares entusiasmados com a Revolução ficaram conhecidos como sans-culottes. Dentre as exigências dos camponeses estava a propriedade plena da terra que cultivavam. O povo exigia melhores condições de vida e mais participação na política. Em 14 de julho de 1789, populares revoltados invadiram a Bastilha, uma prisão praticamente desativada, mas que era um símbolo do poder absolutista, e com as próprias mãos, ou com as armas que tivessem, derrubaram os muros da prisão. Esse evento teve grande importância, pois mostrou a revolta popular contra o absolutismo. O levante passou para o campo, e propriedades foram saqueadas e castelos incendiados. O período entre julho e agosto de 1789 ficou conhecido como o Grande Medo. Na data de 26 de agosto de 1789, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que alguns direitos eram respeito pela dignidade das pessoas, liberdade e igualdade perante a lei, direito à propriedade individual e liberdade de expressão. Em 5 de outubro de 1789, 10 mil mulheres, revoltadas com a falta de comida, invadiram o Palácio de Versalhes e levaram a família real, Luís XVI, Maria Antonieta e seus filhos até o Palácio de Tulherias, onde ficaram em prisão domiciliar. No mês de julho de 1790, foi aprovada a Constituição Civil do clero, em que os bens da igreja foram confiscados.
O clero ficou subordinado à autoridade do Estado e tiveram fim os privilégios, entre outros acontecimentos. O antigo regime foi espatifado e o rei ficou submetido à Constituição. Luís XVI via seu poder diminuir cada vez mais e mais. Por isso passou a conspirar com nobres de outros países absolutistas. E Maria Antonieta passou a escrever cartas pedindo ajuda a outros países. Em junho de 1791, a família real tentou escapar da França, fantasiados de serviçais. Mas a fuga não foi bem sucedida. Eles foram descobertos no meio do caminho, em Varennes, na fronteira com os Países Baixos, e tiveram que voltar escoltados para Paris. No mês de agosto, os governos da Prússia e da Áustria assinaram a Declaração de Pionetz, anunciando a intenção de intervir na França para deter a Revolução. O rei francês estava disposto a tudo para recuperar o seu poder. Por isso, incentivou uma declaração de guerra contra as monarquias vizinhas, mesmo que custasse uma derrota francesa. Em setembro de 1791, é aprovada a Constituição Revolucionária. Existiam 3 facções revolucionárias. Uma delas eram os jacobinos, que apoiavam as mudanças mais radicais, e a outra eram os girondinos, que eram mais moderados e representavam a alta burguesia. Dentre os jacobinos se destacavam lideranças como George Danton, Jean-Paul Marty e Maximilien Robespierre. Apesar dos fracassos iniciais, os franceses saíram vitoriosos das lutas com as monarquias absolutas. Vários suspeitos de conspirar com o inimigo foram fuzilados. Foi um banho de sangue. Agora, a maioria dos revolucionários percebia que o rei tinha traído os franceses. Inaugurou-se então a Convenção, em setembro de 1792, que no início foi controlado pelos girondinos. O rei, que tinha sido preso em agosto, junto com a família real, teve seus poderes suspensos. Em 21 de setembro de 1792, foi proclamada a República. Quando a monarquia foi abolida, instaurou-se um processo contra o rei, acusado de alta traição. Ele foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. Alguns meses mais tarde, Maria Antonieta foi guilhotinada no 16 de outubro. Todos os filhos do casal real morreram, com exceção de Maria Teresa, filha da primogênita, que conseguiu fugir para a Áustria. Os jacobinos assumiram o poder em um momento crítico da Revolução. Os girondinos foram expulsos da Convenção, dando lugar aos líderes dos jacobinos. Quando Marat, um dos líderes jacobinos, foi assassinado em julho pela jovem Charlotte de Corday, os ânimos se exaltaram. Considerado excessivamente moderado, Danton foi substituído por Robespierre e expulso do partido. O Comitê da Salvação Pública, liderado por Robespierre, assumiu plenos poderes. Tinha início o Grande Terror, terror jacobino ou simplesmente terror. Milhares de pessoas, a ex-rainha Maria Antonieta, o químico Antoine Lavoisier, considerado o criador da química moderna, aristocratas, clérigos, girondinos, especuladores, inimigos reais ou presumidos da Revolução, foram detidas, julgadas sumariamente e guilhotinadas. O resultado foi a condenação à morte de 35.000 a 40.000 pessoas. Com os excessos de terror, Robespierre perdeu o apoio político. Em 27 de julho de 1794, Robespierre foi guilhotinado. Em agosto de 1795, foi votada a nova Constituição. Ela substituía a Convenção pelo Diretório. A Constituição de 1795 previa a separação entre os poderes em legislativo, executivo e judiciário, influências do iluminismo. O legislativo foi confiado a 2 conselhos, o Conselho dos Antigos e o Conselho dos 500. O Executivo Nacional coube o Diretório, uma comissão formada por 5 diretores da República, com cargos definidos através de eleição. Com a crise, o Diretório ficou mais rigoroso e em 4 de setembro de 1797, o governo restaurou a legislação contra nobres e padres, fechou 42 jornais. Mas não restava muito tempo ao Diretório e à República. Em 9 de novembro de 1799, uma conspiração deu o poder a um general chamado Napoleão Bonaparte.